Vamos lá então, pessoal. Qualquer dúvida vocês mandem no chat, que aí eu vejo e respondo, ok? A primeira coisa que acontece com todo mundo que vê astrofotografia ou que quer fotografar estrela é que se decepciona, porque eles veem as fotos já reveladas, já processadas, né? E não conseguem reproduzir isso, porque erram no momento da captura, ou às vezes fotografam já direto em JPEG, e a fotografia em JPEG direto da câmera, você não consegue trazer toda aquela informação que está escondida em sombras, né? E que não foi tão bem mostrada, tão bem exposta. O principal segredo para fazer esse tipo de foto é a configuração que você vai usar na tua câmera, né? Conhecer bem o teu equipamento e usar ele da maneira correta para expor o seu sensor a quantidade máxima que você puder de luz, para capturar bem essa luz que está escondida, né? Que a gente não consegue ver. Nessa foto aqui, por exemplo, essa foto já está tratada, já está revelada, né? Aqui no Lightroom. Eu vou usar só o Lightroom para fazer esse tratamento. Mas, se você for ver a foto original, ela é assim. Então as pessoas fotografam e quando vê no LCD da câmera isso, eles se decepcionam, porque pensam, putz, as fotos que eu vejo no Instagram, no Flickr, em qualquer plataforma de imagem, são lindas e a minha sai desse jeito. Escura, né, bem subexposta. Se você olhar aqui o histograma, ó, a maior parte da informação está em pretos e sombras. Eu tenho muito pouca coisa em meios tons, realces e brancos. Então, o principal segredo para fazer esse tipo de foto é a configuração que você usa. Primeira coisa, eu fotografo em RAW, sempre, para eu poder ter uma gama muito maior de possibilidades de revelar essas informações que o meu sensor capturou. Se eu fotografar em JPEG, que é um arquivo final, um arquivo já processado, com compressão, eu não consigo ter toda a informação que eu preciso para trazer essa foto de volta para os meios tons, realce, sombras, mexer com tudo isso. Então eu sempre fotografo em RAW para fazer astrofotografia, qualquer tipo de foto, né? Eu só fotografo em RAW para ter todas as possibilidades de manipular meu arquivo e obter o melhor resultado possível. Uma outra coisa, eu sempre procuro fotografar estrela com grande angular. Nesse caso eu usei uma lente fixa, que é a 24mm 2.8 da Nikon. Eu uso grandes angulares por dois motivos básicos. O primeiro, que é para eu ter esse campo de visão mais amplo, poder ter mais possibilidades de incluir elementos na minha composição. E o segundo, porque com lente grande angular eu consigo deixar o sensor exposto por mais tempo. Existe uma regra aqui que para você conseguir ficar com a estrela cravadinha, sem fugir, sem correr, eu tenho que deixar um tempo de exposição que seja condizente com o milímetro da lente que eu estou usando. Então tem uma regrinha para isso. Normalmente nós, fotógrafos, usamos a regra dos 500. Você pega 500, divide pelo milímetro da tua lente e você vai ter o tempo máximo de exposição que você pode deixar. Então, se eu pegar 500 e dividir por 24, que são os milímetros da minha lente, eu vou ter 20,8 segundos. Quer dizer que se eu deixar ela em 20 segundos, a estrela vai ficar paradinha, sem correr. Se eu usar, por exemplo, uma lente 50mm, que é uma lente mais fechada, uma lente normal,
Eu vou pegar 500 e dividir por 50. O tempo máximo que eu vou poder deixar são 10 segundos. O que isso implica? Implica que quanto mais grande angular for tua lente, mais tempo você vai poder deixar à disposição. E isso para nós é muito importante, porque quanto mais tempo o sensor ficar exposto, mais luz vai entrar. Então, um detalhe importante é você escolher a lente certa para você ter um tempo de exposição ok para a luz excitar o sensor e você conseguir capturar o máximo possível de estrelas. Então muita gente começa errando já e quer fotografar a estrela, por exemplo, com uma lente 100mm. Poxa, 500 dividido por 100, você vai poder deixar 5 segundos. Em 5 segundos, com o sensor exposto, você não consegue pegar todos esses pontinhos de luz para formar um aglomerado de estrelas, que é o nosso objetivo. Então eu sempre gosto de fotografar com lentes angulares. Uma segunda dica é usar lentes claras. Eu usei nesse caso uma f2.8, então eu posso abrir bem a lente, eu usei ela em 2.8 para aproveitar o máximo possível de luz para chegar ao meu sensor. Então eu deixei um bom tempo de exposição, 20 segundos, que é o máximo que eu poderia sem a estrela correr, com a abertura máxima da minha lente, que é em f2.8, para entrar bastante luz. E usei um ISO alto, no meu caso, 1600, que é um ISO que minha câmera aguenta fotografar e que eu consigo recuperar depois na pós, que eu vou mostrar para vocês mais à frente como faz para recuperar esse ruído que vai aparecer na foto. Então, o tripé da minha foto é todo pensado para otimizar a luz que vai chegar ao meu sensor. Um grande tempo de exposição, uma grande abertura e um ISO elevado, para que eu consiga obter o máximo possível de luz e pegar o máximo possível de pontos, né, de estrelas bem expostas. Ok? Então vamos para lá. Minha foto está em RAW, então eu tenho um alcance muito grande para mexer com a exposição, com preto, sombras, meio tons, realces e brancos. E a primeira coisa que eu vou fazer é tentar trazer um pouco dessas informações que estão escondidas aqui nas sombras para os meio tons. Eu posso fazer aqui pelo meu histograma mesmo, ou pelo menu básico do Light. Eu vou pegar aqui sombras, vou clarear um pouco, vou pegar a exposição e vou aumentar um pouco a minha exposição. Vamos lá. Já trouxe bastante informação aqui para minha foto. Só que toda vez que eu faço isso, gente, que eu tenho uma foto escura e eu vou forçar a informação a voltar pro campo visível, eu trago junto ruído digital. Olha só o tanto de ruído que eu tenho. Isso daqui é um problema que eu vou ter que corrigir na pós, mais adiante. Já trouxe um pouco de informação aqui para o meu campo visual, tem alguns pontos aqui ainda estourados em preto, né? Vou desabilitar isso daqui. Vou acertar agora meu balão de branco, eu não quero essa foto tão alaranjada assim. A minha câmera setou o balão de branco em 650, porque eu estava no balão de branco automático. Em RAW, eu posso definir isso na pós. Eu quero ela mais fria, então eu quero um tom mais azulado aqui na Via Láctea. Eu vou setar o meu Kelvin para uns 3,5. Já deu uma boa esfriada, não gostei de 3,5, eu vou setar em 4. 4 tá quase bom, vou setar em 4,200. Gostei. Em 4,200 eu tenho aqui um tom um pouco mais azul do céu. E ainda tenho aqui, olha, uns aglomerados de poeira e estrelas, um pouquinho mais amarelado. Nesse caso eu não preciso bater o branco, tá? Porque não é um retrato, eu não tenho roupa, não estou fotografando moda, eu estou fotografando uma paisagem, então eu não tenho que me preocupar em bater o branco, do branco ser branco. É uma foto mais artística, então eu posso deixar
o branco das estrelas mais amarelado ou mais azulado, conforme o gosto do fotógrafo. No meu caso tá bom assim o balanço de branco. Mexi aqui um pouco com o histograma, eu tenho algumas áreas aqui mais escuras, aqui também, tem umas áreas um pouco mais claras aqui, mas isso eu não vou definir no modo geral, eu vou definir de forma seletiva usando as ferramentas aqui em cima. Ok. No menu básico aqui, acho que só vou mexer nisso. Depois eu aplico outros recursos de forma seletiva. Não vou mexer com curva de tons agora, eu vou mexer com as cores. Como eu não quero esse laranja aqui, eu vou dessaturar um pouquinho o laranja, vou tirar um pouco desse laranja. Vou saturar um pouquinho o amarelo, vou saturar um pouquinho o verde aqui por causa das árvores, e vou saturar o azul. Eu quero um pouco mais de azul aqui e o azul piscina também. Ok? Vou mexer com a iluminação agora, eu quero clarear um pouquinho o laranja. Vou ganhar aqui um pouquinho de iluminação nessas áreas laranjas. Vou clarear um pouquinho o amarelo, que eu ganho aqui um pouquinho nos galhos das árvores. Vou clarear um pouquinho o verde. Escurecer um pouquinho o azul. Se eu der um zoom aqui, eu vou ver as estrelas que são azul, eu não gostei muito, então eu vou clarear um pouquinho para ficar mais brilhante. Ok? Não vou mexer com tonalização dividida agora, vou mexer depois, só se me der vontade, se tiver interesse depois. Agora vem uma coisa importante, aqui na aba detalhes, eu vou tratar a granulação, esse ruído que apareceu aqui por eu ter trazido a informação das sombras para a exposição. Eu tenho muito ruído digital aqui. O primeiro item é nitidez, o segundo é redução de ruído. O que eu vou fazer? A luminância é a intensidade da remoção de ruído que eu vou utilizar na minha foto. Porém, toda vez que eu tiro ruído, eu vou levar junto detalhes. Então a foto tem um aspecto de plastificada. Isso quando você tem um retrato, você tem uma pessoa, você plastifica a pele da pessoa, porque você remove os detalhes. Isso é péssimo, na minha opinião, por exemplo. Mas em fotografia de paisagem, eu não tenho pele, então eu posso remover bastante o ruído e mesmo assim tentar preservar um pouco dos detalhes lá na frente, sem que isso comprometa a minha imagem. A luminância aqui é um parâmetro legal, geralmente eu uso no mínimo 30, no máximo 70. Se eu digitar 30 aqui, eu estou dizendo para o Lightroom, tire 30% dos ruídos. Olha lá, já deu uma boa melhorada. Se eu digitar 40, eu estou dizendo tire 40% do ruído. Eu vou tentar começar com 50. Tire 50% dos ruídos. Se eu descer aqui, eu tenho a aba detalhe. Eu vou colocar preserve 60% dos detalhes e 50% nas áreas de contraste. 60% nas áreas de cores, 50% de detalhe nas cores e 50% de suavidade. Geralmente, do detalhe para suavidade, eu deixo padrão no meu Lightroom. Para preservar 60% dos detalhes, 50% do contraste, 60% das cores, e atuar com 50% de detalhes nas cores, e atuar com uma suavidade de 50%. E aí eu vou mexendo só na porcentagem de ruído que eu vou remover. Nesse caso, eu já removi um pouco de ruído, mas ainda tem bastante, porque as configurações que eu coloquei para preservar deixaram ainda um pouco de ruído, então eu vou aumentar para 60%. E vou nas áreas de transição, de contraste, de escuros para claros, para ver como que está esse ruído. Está melhor, para mim está bom já. Então eu removi bastante do ruído já. Se eu dar um zoom aqui e apertar Y, o atalho do teclado, eu vou ver o antes e depois. E aí você consegue ver que ele remove bastante. Ou se eu clicar aqui, eu consigo ver antes, depois.
antes e depois. Com essa ferramenta eu retiro bastante do ruído que estava na minha imagem. Próxima minha correção do perfil de lente. Eu sempre gosto de ativar a correção de perfil e remoção de aberração cromática. Ó, corrigindo o meu perfil. Não vou colocar nenhuma vinheta, nada, não vou mexer com transformação nem calibração. Eu tenho minha foto aqui já exposta, se a gente for ver o antes e depois, a foto que era assim, nós deixamos ela assim. E agora vem a parte mais artística, que eu vou começar a trabalhar em cima da imagem para trazer aquilo que eu vi no momento da foto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar um filtro gradual aqui. Esse filtro é legal porque ele aplica os efeitos de maneira graduada, né? Então, se eu puxar ele aqui, ó, e deixar o cursor em cima do pino, eu vou ver a máscara vermelha de onde está mais forte para mais fraco. Se eu clicar aqui e mostrar a máscara vai ficar constante, então eu consigo vir aqui, ó, e dosar até onde eu quero. Eu quero essa máscara só aqui. O que eu vou fazer nesse filtro? Eu tenho o efeito sendo aplicado aqui, deixa eu regular um pouquinho mais para cá. Pronto. Vou descer um pouquinho ele. Eu tenho uma máscara aplicada aqui basicamente no céu. Eu tenho todos esses efeitos para brincar. Deixa eu desativar aqui a máscara para a gente ver o que a gente está fazendo. Eu vou tentar deixar o céu um pouquinho mais azulado, alterando a temperatura para mais frio. Eu quero um céu mais azul, um pouquinho menos. Vou escurecer um pouquinho esse céu para ele ficar mais denso. Aí, legal. Ok. E vou aplicar um pouquinho de claridade para deixar as estrelas com um brilho maior, um pouquinho mais de nitidez, mais ou menos uns 25. Para as estrelas ficarem bem nítidas. Ok? Agora que eu tenho as árvores, eu vou pegar um outro filtro graduado. Vou trazer aqui. Lembrando, se eu deixar o cursor aqui em cima, eu vejo onde está a máscara. Eu vou só escurecer um pouquinho. Aí. Vou aumentar as sombras. Aí. Vou aquecer um pouquinho. Para dar uma mesclada entre frio e quente. Ok? Usei então o filtro graduado aqui para mexer com o balão de branco, aqui para deixar mais frio e um pouquinho mais escuro. Legal. Usei aqui o filtro graduado, agora eu vou fazer um outro esquema. Eu vou pegar um outro filtro graduado, eu vou aplicar aqui, e aí sim, eu vou escurecer um pouco mais. Aí, não muito, aqui tá bom. Vou tirar um pouquinho de sombras. Vou aumentar um pouquinho a claridade. Beleza. Vou pegar um filtro radial agora. O que esse filtro radial faz? O mesmo que o gradual, só que, vou criar aqui o círculo. Dentro da elipse, eu vou manter a minha foto normal. O que estiver fora do círculo vai ser onde o efeito vai ser aplicado. Então eu posso fazer o que eu quiser aqui. Eu vou virar um pouquinho, vir aqui. Vou trazer ele mais aqui na Via Láctea. Vou aumentar um pouquinho. Aqui tá bom. Vou esticar ele um pouquinho mais. Aí. Tudo que estiver fora do círculo vai aplicar o efeito. Eu vou aumentar um pouquinho mais.
Vou deixar a máscara aqui para vocês verem onde que está sendo aplicado. Aqui eu não tenho efeito, e onde está vermelho eu tenho efeito. Então eu vou ampliar um pouquinho mais. Legal, vou desabilitar a máscara. Sendo assim, eu posso criar efeitos. Eu posso vir aqui na exposição, por exemplo, e eu vou diminuir a exposição em meio EV. Achei muito. Eu vou colocar 0,35 EV. Ou seja, 1/3 de EV negativo. Aí eu já crio um efeito em que a Via Láctea aqui vai ficar mais brilhante e aqui eu vou ter tipo como se fosse uma vinheta bem grande. Já dei uma outra cara para a imagem. E agora eu vou brincar com o meu pincel. Vou pegar o pincel, vou clicar 2 vezes em cima de efeito para zerar todos os efeitos. Vou aumentar 0,25, 1/4 de EV. E vou vir aqui nessas poeiras, nesses aglomerados, e vou dar uns pontos. Para quê? Para criar uns efeitos de luz. Então, quando a pessoa olhar para cá, vai estar mais brilhante. E aí você cria um efeito visual mais atraente para esses aglomerados de estrela. Vou aumentar um pouquinho mais esse EV para 0,3. Olha lá. Já ficou mais bonito. Se eu deixar o cursor em cima do pino, eu vejo onde que eu carimbei. Legal, eu vou tentar aquecer um pouquinho. Que aí eu tenho uma mistura de amarelo com azul, que fica bem legal. Ok? Do mesmo jeito que eu criei aqui um efeito para deixar isso daqui mais exposto, eu quero escurecer um pouco essa faixa. Eu poderia pegar aqui o pincel, diminuir e passar, ou 0,3. Eu poderia aquecer um pouquinho. Eu poderia pegar o pincel, um novo pincel, e passar aqui para escurecer. Só que eu não gosto porque eu não tenho muito controle, eu tenho medo de, olha lá, de ir marcando e tal. Mas você poderia fazer isso. Vou dar uma escurecida aqui. Para ter escuro, claro e um pouco mais escuro aqui. Ou, deixa eu apagar esse pincel, você pode pegar um filtro circular, vou clicar 2 vezes aqui para zerar todos os efeitos, vou criar uma elipse aqui, se eu deixar o cursor parado no pino, eu vou ver onde está a máscara, né? Vou até deixar habilitado aqui para vocês verem onde está a máscara. Só que se eu descer, eu tenho que inverter. Eu jogo o efeito para dentro do círculo. Aí eu posso aumentar um pouquinho. Vou descer ele aqui. Vou inclinar um pouquinho. Aí. Vou desabilitar aqui a máscara. E aí eu posso vir na exposição, por exemplo, colocar negativo em 0,25 EV. Aí eu já consigo escurecer de uma maneira mais homogênea, mais linear, onde eu quero. Olha lá. Eu vou controlando onde eu estou escurecendo. Vou escurecer um pouquinho mais, menos 0,35. Deixei o céu um pouco mais denso. Bom, então eu escureci e deixei mais azul aqui. Eu criei aqui um efeito de luz na constelação, na Via Láctea. Escureci um pouquinho aqui para dar um pouco mais de diferença, né, de contraste aqui. Escureci aqui e deixei aqui verde. Para finalizar essa foto, eu vou voltar aqui no meu item básico. Vou lá
em claridade, vou aumentar um pouquinho a claridade da imagem como um todo, para dar um pouco mais de nitidez aqui, de brilho nessas estrelas. Vou aumentar um pouquinho a saturação geral da imagem. Beleza? E eu acho, eu não gostei um pouco daqui, eu vou pegar o pincel, vou diminuir um pouco a exposição, vou aumentar bastante o meu pincel, vou dar uns cliques aqui para dar uma escurecida. Não gostei dessa área. Aí, escurecer até mais. Legal. Vou pegar um novo pincel, vou clarear um pouquinho. Aí eu vou dar uns cliques aqui para mostrar um pouco mais essas áreas escondidas da árvore. Eu vou ganhando mais informação aqui. Ok. Deu uma boa melhorada. Vou pegar por último, porque eu não estou gostando desse verde aqui. Eu vou pegar um filtro gradual, vou saturação. Cadê a saturação? Lá para baixo. Saturação, vou diminuir um pouco essa saturação. Vou puxar mais isso daqui. Aí. Vou diminuir um pouco a saturação. Não gostei que desaturou aqui. O que eu faço? Toda vez que você cria um filtro, seja o radial ou seja o gradual, eu tenho aqui a máscara e eu tenho aqui o filtro. Eu vou até deixar a máscara habilitada de novo para vocês verem todo o processo. Onde está vermelho está pegando o efeito. Se eu vier aqui em Brush, que é o pincel, e descer em Erase, que é o apagar, eu apago o efeito de áreas específicas da imagem. Então eu vou apagar daqui. Ó. Aqui eu não quero que fique desaturado. Não quero aqui no céu. Então, ó, eu vou apagando. Aqui eu controlo o tamanho e aqui eu controlo o fluxo, que é importante também. Eu quero tirar daqui esse efeito. Quero só na planta, na árvore. Vou colocar um fluxo de 100%. Eu vou tirando de onde eu não quero. Não quero aqui. Não quero aqui. Olha lá. E aí, se eu apertar Y no teclado, eu vou ver o antes e o depois. Como que a gente muda totalmente a foto com o processo de pós-edição. Isso, né, se a foto foi bem feita, usando os parâmetros corretos para o que eu quero. Ah, Rodrigo, posso brincar mais? Pode, você pode pegar o pincel aqui e brincar com o que você quiser. Por exemplo, eu quero deixar essas estrelas mais amareladas. Eu venho aqui, vou dando uns pontinhos, os cliques do mouse, e aí eu brinco
essa aglomeração aqui. Pronto, pintei essas regiões, vamos ver como é que vai ficar. Tirando a máscara. Lá. Aquecer um pouquinho mais. Olha lá que legal que ficou. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, manda no chat e a gente manda bala.